Olá, sejam bem-vindos ao canal Universo Espírita com Roseni. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante polêmico. Qual é a visão do Espiritismo a respeito do socialismo, do comunismo? Acompanhe o nosso vídeo. Antes de tudo, é necessário esclarecer que esse vídeo não se trata absolutamente de uma opinião pessoal. Traremos aqui o que diz o Espiritismo nas suas obras básicas e outros mentores também a respeito desta questão. Ok, meus irmãos? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, item 8, a gente tem uma fala bastante interessante sobre a desigualdade das riquezas. E ela diz o seguinte: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir e por não serem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima, insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo possível e durável esta repartição, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. E é importante ressaltarmos aqui, meus irmãos, que o Espiritismo é reencarnacionista, ou seja, as nossas vidas aqui, elas são programadas conforme as nossas necessidades de aprendizado, as nossas necessidades evolutivas. Ninguém é rico ou pobre por acaso. Tudo se deve a um planejamento que é feito para que se desenvolva capacidades a cada espírito, conforme a necessidade de cada um. A questão 811 de O Livro dos Espíritos também aborda esse tema. A questão indaga o seguinte: a igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? E a resposta: não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Ou seja, como foi dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas possuem capacidades diferentes e nem todas têm a mesma capacidade para administrar o patrimônio. Mas aí ele continua perguntando: há, todavia, homens que creem estar aí o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? E o Espírito da Verdade responde: eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras. Ou seja, quando a humanidade conseguir superar o egoísmo e conseguir ter um sentimento verdadeiramente fraterno, essas coisas acontecerão de forma natural e espontânea, como uma consequência da transformação íntima de cada ser. Leon Denis, no livro Socialismo e Espiritismo, traz uma frase, de certa forma, até meio dura, com relação a estes ideais. Ele diz o seguinte: o socialismo de Karl Marx, homem ácido e odioso, cujo objetivo principal é a guerra de classes, tudo isso desprovido de generosidade e grandeza, e não leva senão à investida e ao esmagamento de uns pelos outros. Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz,
ele alerta aos espíritas que devem, de todas as formas possíveis, desmentir as teorias igualitárias absolutas com as verdades da reencarnação. Porque, como nós já dissemos, as nossas existências, as nossas vidas materiais, elas obedecem a um planejamento. É claro que todos têm a possibilidade de conseguirem, mas será que todos têm a mesma capacidade de gerir, de administrar e preservar? Então, meus irmãos, nós não devemos de forma alguma nos afastarmos das bases doutrinárias. Os espíritas devem buscar conhecer o que diz o Espiritismo a respeito de todos os temas. Eu espero sinceramente poder ter colaborado com estas informações e eu gostaria de fazer um pedido muito especial a vocês. Ajudem na divulgação do nosso canal, vamos propagar as ideias espíritas para podermos combater o egoísmo na humanidade. Nós devemos iniciar essa grande transformação da humanidade pelo ser individual e não pelos bens materiais. Divulguem o nosso canal, compartilhem o nosso vídeo, nós contamos com a ajuda de todos vocês. E eu rogo a Jesus que envolva todos em vibrações de muita luz e de muita paz.